boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do Saber, que a Casa do Saber tem organizado ao longo desses dias de pandemia. São exatamente 8h46 do dia 7 de abril, terça-feira de 2020. O meu nome é Mário Vitor Santos. Eu sou jornalista, sou diretor da Casa do Saber e tenho a satisfação de apresentar essas lives, cujo objetivo é refletir, elaborar, dar sentido às inúmeras implicações desse fenômeno inédito que é essa pandemia, que paralisa o mundo, que paralisa o Brasil e paralisa cada um de nós, muitos de nós, pelo menos, ou pelo menos paralisa no sentido de nos manter isolados em quarentena e não necessariamente paralisados no sentido de não estarmos com nossas atividades. Alguns de nós, inclusive, estão cumprindo atividades como jamais, tantas atividades como jamais tiveram a oportunidade de cumprir anteriormente em suas vidas. Tamanhas são as demandas e os desafios desse momento colocados para nós. Hoje temos uma live muito especial, já tivemos uma às 16 horas, hoje temos uma outra live muito relevante, que é uma live sobre gestão e educação emocional no isolamento, questões ligadas à gestão das emoções e a educação das emoções durante esse período, artigo, digamos assim, tema absolutamente essencial para todos de nós. Não há nenhum de nós, de qualquer idade, em qualquer posição, que não tenha que enfrentar esse tema, passar por esse tema nesse momento. Bom, vamos começar. Eu queria agradecer a presença, apresentar a Adriana Foz. A Adriana Foz, que hoje vai participar dessa live, que está no centro dessa live. Ela é mestre em ciências pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp, importante Universidade Federal de São Paulo. Especialista em neuropsicologia e psicopedagogia, pós-graduada em Psicologia da Educação pela Universidade de São Paulo e graduada pela Faculdade de Educação da USP. É pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Neurociência Clínica da Unifesp e diretora da Neuroconnecte. Autora, entre outras publicações, de Frustração, Como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional, pela editora Bem Virá, no ano passado, 2019. E A Cura do Cérebro, pela editora Novo Século, em 2018. Ela é palestrante, já participou do TEDx e também de outras instituições nacionais e internacionais. É professora com alguma frequência da nossa Casa do Saber, para nossa enorme alegria. Adriana, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fale para a gente a importância da gestão e da educação emocional no isolamento. Bom, obrigada pelo convite, obrigada desde já, e agradeço o interesse e a companhia dos internautas aí pela Casa do Saber. O nosso tema é educação e gestão emocional, pois hoje, mais do que nunca, todos precisamos nos reeducar e aprender mais e melhor sobre nossas emoções. Vou abordar aspectos baseados na neurociência do comportamento e da cognição. Meu objetivo vai ser ampliar a compreensão do que acontece conosco, entender sobre como nossa mente e cérebro funcionam mediante isolamento social, para buscar estratégias e insights e assim melhor lidar com os medos, com as frustrações e ansiedades que inevitavelmente enfrentaremos ou que já estamos enfrentando. Vou falar como especialista, mas também como alguém que viveu um AVC e ficou alguns anos em reclusão, treinando competências físicas e emocionais para superação. Bom, para tanto, é importante colocar alguns pontos.
Primeiro ponto. O isolamento é também oportunidade de conexão com a família. Nosso cérebro não foi projetado para isso, ficar isolado. Precisamos do outro. Somos o único animal que demora mais de ano para se alimentar sem ajuda. Demora também no mínimo 18 anos para se tornar independente. Ultimamente pode levar até mais, por volta dos 30 anos. Mas sempre continuamos a precisar de afeto, da troca com o outro, por toda a nossa existência. Uma coisa é a escolha de darmos um tempo, nos recolhermos em virtude de uma causa. Outro é o isolamento forçado, que por si só gerará estresse, angústia, medo, apesar de estarmos vivendo essa situação por conta do coronavírus, apesar dessa condição ser compartilhada por todos do planeta. Essa situação me faz lembrar muito do tempo que eu fiquei recolhida devido a um derrame cerebral. Mas vejo uma diferença importante. Eu vivi um sofrimento que era compartilhado com pouquíssimas pessoas, amigos, família, alguns colegas. E agora compartilhamos com a população do mundo todo. Esse fator do coletivo nos ajuda. O famoso estamos no mesmo barco. Claro que cada um com a sua condição própria, né? Mas outra situação que é gerada também pelo isolamento é que alguns podem se encontrar em sofrimento. Sofrimento e solidão são causas secundárias para a depressão. Isso sim, é mais do que um sinal de alerta, de necessidade de cuidados profissionais e orientação médica. E tudo bem, o que precisamos é lidar com o que aparece e lembrarmos que temos as doenças do corpo e temos as doenças do cérebro, da mente. Cada um é único, cada cérebro é único. Importante é não negar, ficando atento a si e ao outro, nos conscientizando e exercitando nossa empatia. Aliás, uma boa hora para verificarmos quem de fato é empático, não é, Mário? Total. São estratégias de alívio, de fortalecimento e superação. Expressar o medo, a tristeza, sua necessidade de se comunicar, de estar com alguém, de ser ouvido, de falar e também de ouvir o outro. E, por outro lado, né, o isolamento social, ele promove uma maior oportunidade, conexão com a família, com os amigos e com quem queremos bem. É uma oportunidade incrível de fortalecer nossos vínculos, a relação conosco e com o outro. Compartilhar tarefas como, por exemplo, lavar a louça, fazer refeições, arrumar o ambiente, a cozinha, a sala, conversar ao vivo. Ficamos também mais próximos do melhor e do pior do outro. Situações de grandes e fortes mudanças, de insegurança, nos polariza, ficamos mais radicais, mais sensíveis, esquecemos que cada um pensa de um modo e que precisamos respeitar para tudo funcionar. Em algum momento, nos pegaremos saindo da casinha, né, aquela expressão, seja com o companheiro, com os filhos, com os irmãos, companheiros de trabalho. Uma paciente, agora, antes de ontem, de 28 anos, que sempre brigava muito com a mãe, me contou por vídeo WhatsApp que está conseguindo aprender a lidar melhor nesses tempos, enxergando de outra forma, valorizando o que não via antes. Se mostrou surpresa com a atual conexão entre as duas, pelo menos de respeito. Os limites ficam mais visíveis. Sugiro que leiam a parábola do porco-espinho, que é uma graça. Mais tempo de convivência gera mais oportunidades de laços afetivos, de compreensão. Irmãos que não se davam têm que reaprender a conviver. Pais e filhos que não se cruzavam com frequência poderão se irritar mais e perder mais o controle. Mas tem uma incrível oportunidade de descobrir como pode ser gostoso esse novo vínculo. Só precisamos estar atentos, querer crescer, estar aberto a mudanças e evoluir. Segundo ponto, já falei o primeiro. Ansiedade e a frustração. A situação de isolamento social, esses tempos de maior insegurança, de grande mudança, geram mais ansiedade e frustração. Estamos preparados para isso? Essa é uma questão que eu tenho visto muito ultimamente, até por conta do livro. A frustração e a ansiedade são estados emocionais naturais e esperados para a saúde da mente. Nesses tempos, vamos vivê-los mais intensamente.
São estados que vão gerar alterações neuroquímicas, hormonais, modificando os níveis de serotonina, nosso antidepressivo natural, dopamina, nosso neurotransmissor, e a ocitocina, que é o hormônio do prazer e do amor, do afeto. Será intensificadas as emoções do medo, assim como a tristeza e a raiva. 3 das 5 emoções primárias que todos os humanos compartilham. Essas conversam com os estados emocionais da ansiedade e da frustração. Estes, inclusive, são uma espécie de gatilhos, de elos de uma corrente, um vai puxando o outro. Com a ansiedade já é velha conhecida, mas como lidar e tolerar tantas frustrações que estamos enfrentando e vamos enfrentar? E o que é frustração, né? Me frustro com minhas expectativas adiadas ou aniquiladas. Expectativas de continuar a trabalhar ou me divertir, de voltar a ter dinheiro para pagar as minhas contas, os filhos voltarem para a escola, da viagem marcada que não vai mais acontecer, do aniversário do filho que teve que ser adiado. Vamos lidar com situações, com tantas frustrações, entendendo e encarando de frente a nova realidade, diminuindo e acomodando as expectativas, organizando um dia por vez, avaliando racionalmente riscos reais, priorizando tarefas, treinando algumas competências como perseverança, criatividade, fé, gentileza para consigo, que é o tal autocuidado, além da competência emocional, da paciência. Esta que tem a ver com o nosso sistema de recompensa cerebral, que ao ter menos prazer do que tínhamos, vai reclamar. O que fazer? Encontrar alternativas para compensar. Nosso cérebro, naturalmente, busca por compensações, em prol do equilíbrio. Não posso sair para a academia? Assisto aula pelo Zoom. Não posso viajar? Leio um livro sobre o meu próximo país, o próximo que eu quero ir como destino. Não posso encontrar um namorado? Vou usar a imaginação, a criatividade aí com cada um, né? Bom, aliás, escrevi no ano passado o livro Frustração, como treinar suas competências emocionais e enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional. E até eu mesma vou pegar para reler. Aliás, peguei. Tive o prazer de contar com o prefácio da psiquiatra best-seller, né, da Ana Beatriz Barbosa, que ainda me presenteou dizendo que é um verdadeiro manual. Mas isso é um presente. Confesso que ultimamente estou precisando usar ainda mais. Terceiro ponto, mais estresse. Vamos nos sentir com falta de foco, de memória, irritado, cansado, com dificuldade de aprender, nos sentindo até emburrecidos, entre aspas. Mas por quê? Em tempos de grandes e abruptas mudanças, lembro aqui que nosso cérebro vai reagir como nossos colegas, aqueles que viviam nas cavernas. Muito estresse, por tempo prolongado, trará mais cortisol, aquele hormônio envolvido na regulação do metabolismo, da imunidade, da aprendizagem e da formação de novas memórias. Por incrível que pareça, são milhares, né, de anos que nos separam dos nossos ancestrais pré-históricos. Porém, o funcionamento cerebral basal é praticamente o mesmo. Olha que incrível. O cérebro e o corpo, conjuntamente, diante de uma situação de grande alerta, pelo medo, por exemplo, gerará o estresse, se colocará no modo fuga ou luta, praticamente gastando toda a energia para essa tarefa, suprimindo outras necessidades em prol da situação ameaçadora e da sobrevivência. Nosso cérebro não distingue muito a diferença entre tem um tigre na minha frente, posso ser devorado, ou a iminência de eu perder um controle sobre minha vida. Ambas situações ameaçam o nosso sistema nervoso, nosso corpo, e com isso gastaremos muita energia para o cérebro focar no alvo do que ameaça e não vai deixar muito energia para outros assuntos. Ficaremos mais cansados, com mais ou menos sono, menos concentrados, mesmo fazendo menos do que antes. A sensação, né, de falta de memória também faz parte do estresse, mas não minhoca nesse momento. Anotem, se precisarem, e se tiverem suas dúvidas, foquem no presente, entendendo que essa situação de grande estresse diminui a capacidade para acessar memórias e criar novas. Por isso, não posso deixar de falar também da necessidade do exercício físico, mesmo que não seja a minha área, não sou educadora física, que promove o relaxamento,
produz uma sensação de força, fortalece o corpo físico, que abriga o corpo mental. Tem uma prática meditativa, mesmo que seja por 5 minutos, de meditação ou mindfulness, ou apenas respirar. Também fazer palavra cruzada, pintar mandala, cozinhar, também pode ser uma forma de uma ação meditativa. Nesse sentido, a rotina é fundamental. Se organizar com parcimônia para realizar atividades é importantíssimo. A ação nos tira do turbilhão, do furacão de pensamentos que às vezes criamos ou entramos. Portanto, se cuide. Alimento, sono, diversão e descanso. E, quarto, educar emocionalmente. A emoção pode estar à flor da pele. Este pode ser um grande legado para a humanidade. Essa situação de pandemia nos remete a outros aspectos da nossa natureza, lembrando de nossas origens, da necessidade da espécie humana em sobreviver, onde o cérebro passa a funcionar com reações extremamente rápidas. Nossas emoções, que mediante uma grande mudança externa, são acionadas com a finalidade de sobreviver. Ficaremos mais sensíveis, mais rígidos, enfim, podemos nos desbalancear. Por isso, perceber, identificar e manejar, lidando de forma assertiva e possível é o melhor. Este é o famoso PIN da Neuroconnect, né? O PIN é percebo, identifico, manejo. Deve ser treinado desde que somos crianças, mas por muito tempo a emoção foi vista como subproduto de menos-valia. Hoje não só há um maior conhecimento, né, das emoções, por evidências científicas, de como é crucial para a vida, para o bem-estar e para a prosperidade do século XXI. Nos educamos para a gestão emocional. É fundamental para a sua vida pessoal, em família, no trabalho. Gestão insere o conceito de ação, de gerenciar, de administrar, realizar. Educação insere o conceito de aprendizado. Temos uma grande oportunidade de crescimento, de ampliar nosso autoconhecimento e nos capacitar para a autogestão de desafios. Vamos fazer desse momento histórico individual um aprendizado. Podemos todos aprender a gerir emoções e sentimentos de forma mais eficiente, mais humana, mais voltada ao bem-estar e da solidariedade. Era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vai dar um bom bate-bola aí. Adriana, as perguntas já estão chegando aqui. Opa! Falei muito rápido? Não, foi ótimo, foi muito clara, foi ótimo. O que eu queria perguntar para você é um pouco, não vou deixar passar barato isso, essa experiência do AVC, ou do derrame cerebral, que você teve, você podia falar um pouco mais de como é que foi isso? Você teve, então, um isolamento, uma quarentena, ou o que seja, uma espécie de recuperação? De quanto tempo? Quanto foi isso? Olha, a recuperação de um derrame, é difícil a gente pontuar, né? Porque você vai recuperando, o cérebro é tão complexo que ele que vai por camadas, né? O primeiro ano, eu tive uma boa recuperação, por exemplo, da marcha, de coordenação, mas, ao todo, a minha recuperação eu coloco como 5 anos. Os primeiros meses foram pavorosos, porque é aquilo que eu fiz essa brincadeira, uma brincadeira bem real, que é o fato de quando a minha vida parou, né, no tempo, a minha vida, eu via as pessoas continuando suas vidas, que é o que nos difere da pandemia, por isso eu fiz questão de chamar atenção para esse fato, que é um fato que traz empatia, que é um fato que traz contágio positivo emocional. Na época que eu tive meu derrame, era eu, né, completamente desorganizada fisicamente, porque eu tive uma hemiparesia, fiquei sem falar, sem memória, sem ler e escrever, e eu já era especialista em distúrbios de leitura e escrita, enfim, uma desorganização cerebral muito importante, que são regiões, quem entende, se tem um internauta aí assistindo e é um neurologista ou que entende disso,
eu fui acometida no tálamo esquerdo, núcleo da base e região temporal. É muita coisa para dar conta, né? Mas, então, é um paralelo que eu fiz, sabe, Mário? Até há pouco tempo eu fiz esse paralelo, me veio esse insight de, nossa, que coisa incrível isso. Eu estou vivendo agora de novo, né, uma situação mais de isolamento agora social, que obviamente me remeteu àquele isolamento que eu tive, mas por conta de um processo de reabilitação, de um aprendizado muito grandioso. Mas, por outro lado, nós vamos ter que reaprender a viver. Essa pandemia está nos levando também a essa sensação de... eu brincava que era uma sensação de terremoto cerebral, de um quebra-cabeças embaralhado, e que a gente tem que remontar de novo e algumas peças se faltam. Isso no derrame porque células nervosas foram perdidas, mas hoje a gente também tem peças perdidas. Vamos ter perda financeira, vamos ter perda de objetivos, remanejar objetivos. Então, no fim, eu acabei fazendo várias metáforas e comparações, né? Não teve nem como não fazer, são duas coisas muito fortes. E você acha que o aprendizado de lá está te valendo agora? Vale alguma coisa? Sim, sim. Nossa, e como? Até o próprio... No livro A Cura do Cérebro, eu deixo isso bem mais claro, mas nesse outro, que é muito para a população de modo geral, eu coloquei todas as competências emocionais que eu senti que eu precisava treinar para dar conta da minha reabilitação. E que não vai ser diferente das competências emocionais que nós vamos ter que treinar agora. Por exemplo, uma competência importante emocional que eu tive que treinar foi a perseverança. Você insistir e mudar, às vezes, de rota quando necessário. Né? Manter, persistir, mas é mais do que a persistência. É você saber que, de repente, eu vou ter que mudar de rota. Antes da pandemia, a gente tinha, de repente, alguns objetivos. Agora, vamos ter que remanejar esses objetivos, mas sem perder a esperança, sem perder o afinco, apesar de todos vamos mudar. Do mesmo jeito que no meu AVC, teve alguns jornalistas que me perguntavam sempre assim, você se sente melhor ou pior do que antes? Esperando que eu ia falar pior. E eu falei assim, olha, eu me sinto muito melhor, mais fortalecida, eu me sinto mais inteira, mesmo faltando partes. Eu fiquei com algumas sequelas mínimas, assim, motoras, mas é essa sensação que eu tenho. Eu perdi coisas. Imagina, eu perdi 5 anos da minha vida profissional, por exemplo. Eu estava, na época, eu tinha iniciado a minha pós-graduação, meu mestrado na USP, e eu fui lembrar que eu tinha iniciado o mestrado, que eu tinha completado matérias, Mário, 2 a 3 anos depois do AVC. Então, você vê que a coisa não é... Teve que começar depois, de novo, né? Sim, por isso que eu digo, a gente vai ter perdas, óbvio que vai, mas essas perdas podem ser justamente novos ganhos, que foi o que eu vivi no meu AVC e que é o que agora eu vejo para todos. Eu vou te fazer uma pergunta impossível de você responder, mas eu vou fazer assim mesmo. Tá. Então, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha, então não sua. Então tá bom. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Tá. Com base na sua experiência, você acha que nós estamos... o pior vem pela frente, o pior já passou? O que você acha, hein? Nós estamos no meio do trauma, ainda já passou o trauma, já estamos nos recuperando, mesmo o que vier pela frente já começou, então não importa. Nós estamos... Tem uma ideia de em que ponto da situação emocional nós estamos? Bom, emocional, eu acho que a gente está entrando numa fase agora de
se dá conta, né, que acho que é quando eu me dei conta também de que o terremoto tinha acontecido e não tinha sobrado muita coisa. Eu acho que a gente vai entrar agora num momento de conscientização e de a gente ver o que eu faço com isso. Até pouco tempo atrás, a gente viu aqui em São Paulo o nosso ministro da Saúde dizendo não saiam de casa, e o dia seguinte a gente vendo pessoas indo correr, como se a Faria Lima estava normal, estava assim, extremamente populosa. Então, eu acho que a gente está saindo um pouco dessa fase que é mais ou de negação. Eu tenho um pai de uma paciente que fala que não, que ele vai continuar, porque isso não está acontecendo, isso é exagero. Né? A pessoa está negando, um cara extremamente inteligente, super competente, né? É uma negação da realidade. E agora já está, isso, vamos dizer, estamos mais, isso está sendo mais transparente para todo mundo, né? Isso cada um está ajudando o outro também a se conscientizar mais. Acho que a gente está nesse processo. Não sei o que você acha. Disso que você falou aí, uma coisa que é evidente vamos dizer assim, essa evidência das emoções, né? Essa presença com as emoções, sejam quais forem, né? Ou de fraqueza, ou de raiva, ou de medo, e até o estresse acaba fazendo com que isso seja mais ainda presente para nós, todos, eu tenho a impressão, não é? Porque, às vezes, mesmo que sim, nós temos muita clareza de que isso está acontecendo. Você vê, isso tem um lado bom e um lado ruim, não te parece? Tem um lado que é bom, que é uma proximidade maior de quem você é. Agora tem um outro que pode ser muito contraprodutivo, porque vai gerar situações que você não serão melhores para você necessariamente. Não é? Sim, seguramente. Por isso que eu comentei, fiz questão de falar tanto do contágio emocional, que é isso, por exemplo, vai ter alguém que, até uma pessoa, uma amiga minha que mora no interior de São Paulo, ela falou assim, Adriana, aqui está tudo certo, nada mudou aqui na minha rotina, mas eu não estou ligando muito à televisão, e eu estou me sentindo mais estressada fazendo a mesma coisa. Ou seja, esse contágio emocional, ele existe, mesmo sem estar sendo diretamente ligado à pessoa, não é? E tem um outro aspecto também que eu acho que é importante de ser falado, que é o fato de que a gente vai ficar mais polarizado. O cérebro funciona dessa forma. Em situação, que é o que eu comentei anteriormente, em situação de maior estresse, de um desgaste muito grande, a gente tem a tendência a ser extremista. E a gente vai ver aí, nós estamos já vendo aí. Né? A gente consegue ver dentro de uma residência irmãos brigando muito mais, porque vão estar com uma maior convivência, vão ter que, de repente, dividir tarefas e atividades que não faziam anteriormente, mas também é uma grande oportunidade para se ajustar. Por isso que eu brinquei com a fábula do porco-espinho. Faço questão que vocês depois procurem, que é a gente poder encontrar, eu não vou falar fábula aqui para vocês depois irem procurar, mas que é aquela situação da gente tentar encontrar formatos de se encaixar, de que não machuque a mim e ao outro. E é possível. Todos nós somos únicos. É impressionante. Quando a gente estuda o cérebro, a gente vê o quanto que desde que a gente é um embrião, a gente vai se diferenciando. Mas o mais bonito é que nós somos diferentes, mas também somos necessários para todo o universo acontecer, para toda uma família acontecer. Sabe aquele único, mas diferente? E eu acho que esses ajustes numa família, quando você tem mais tempo de convivência, por isso que eu acho, se a pandemia terminasse hoje, eu não acho que ia ser tão bom. Olha só que horror o que eu estou falando. Eu estou falando do ponto de vista de aprendizado emocional, de educação emocional, eu digo que a gente precisa passar por esse processo onde a gente vai buscar esses novos ajustes, a se reconhecer, a reconhecer o outro, a entender as limitações suas e do outro, e também aprender a rir
e se divertir com tudo isso, que isso também é muito importante. Eu tenho várias coisas para te falar. Tem um ponto que eu queria falar é o seguinte: bom, a gente muda a percepção do tempo. Sim. Segundo, e tem a ver com esse primeiro, mas não é exatamente a mesma coisa, é que a gente tem a impressão, às vezes, de que está mais infantilizado. Ou de que, não sei se a palavra infantilizado é melhor, mas que está diferente. E que alguma coisa está acontecendo conosco que nós, às vezes, temos reações imediatas, reações emocionais, queremos romper com tudo, ou queremos, ou nos sentimos impotentes. Então, esses lados, assim, um pouco, às vezes, infantis podem ser vistos desse jeito. Eu não estou querendo caricaturar coisas que são mais complexas do que meramente dizer que você virou uma criança. Não é isso. Mas eu acho que você consegue me entender dessas variações que nós estamos vivendo. E a terceira coisa que eu queria te falar, são muitas coisas, é a coisa de você... Tem que falar uma coisa de cada vez, Mário, senão não... Tá bom, então fala você, então, depois eu falo a terceira coisa. Não, eu gostei muito dessa metáfora, né, de certa forma, de que a gente vira criança, né, porque a gente... Essa situação é uma situação muito nova para a humanidade, então nós vamos estar como crianças mesmo, na hora desse aprendizado dessa situação. Nós não sabíamos o que é a proporção do que um vírus que estava na China, em poucos dias pode causar no mundo todo. Então, é um aprendizado. Então, a gente vai ter, sim, essa sensação de estar infantilizado, mas porque pelo novo. E esse novo e esse infantilizado a gente pode usar e ver de duas formas. Tem o novo, meu Deus, eu não sei, eu não entendo, né? Então, e tem também o outro lado, que é você poder ver as coisas com maior clareza também. Como a velocidade mudou, nós conseguimos ver melhor o dia, a árvore da nossa frente, a nossa casa, o nosso quarto, a nós mesmos, né? Por exemplo, mulheres que fazem a mão, que não fazem a mão, agora não estão indo ao manicure, a gente está se apropriando mais, a gente tem mais espaço de apropriação e de brincar com a gente mesmo também, desse lúdico, esse é o aspecto infantil que nos leva a todos esses movimentos. A outra coisa que eu queria te falar é em relação bom, é claro que o que você acabou de falar, dialogando com o que você acabou de falar, é uma coisa altamente complexa, porque, veja, nós estamos falando, boa parte de nós somos adultos, né? E nos sentimos infantilizados e temos que, mais do que na rotina habitual, nós temos que lidar com temas sérios de adultos, né? E nos sentimos infantilizados em muitas situações. Então, vamos dizer assim, um conflito interno que muitas vezes se coloca entre a nossa disposição e a nossa obrigação. A nossa disposição, muitas vezes, é reagir como criança: isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer, aí eu não tenho energia para fazer. E, por outro lado, é necessário fazer mais ainda porque estamos numa situação de alarme. Certo? Então, é só essa espécie de como é que é, dicotomia, que a gente, às vezes, vive. É claro que esses estados vão se modificando e a gente vai se adaptando, tomara, ao que acontece. A terceira coisa que eu queria te falar é o seguinte, é que os planos, né? Os planos também, eles não param de existir enquanto nós estamos nesse cativeiro, se é que a gente pode falar assim. E aí isso parece também se acelerar num certo sentido, ou pelo menos o nosso metabolismo começa a elaborá-los de uma maneira mais acelerada. Te parece? Sim, até eu não posso deixar de falar um termo que está agora cada vez mais falado, que é a plasticidade cerebral, que é essa característica que o nosso cérebro tem de reorganizar, de aprender, de se remodelar. Então, isso que você colocou, nossa, a gente está, mesmo em situações de grande privação, porque nós temos uma situação, tem outras pessoas que têm situações que estão muito mais, vamos dizer, desafiadoras, para não dizer outra coisa mais triste, mais difícil,
mas nós temos essa capacidade de nos adaptar, de resolver problemas, de solucionar questões. Isso é muito importante, por isso que vai trazer uma riqueza muito grande. Quando eu contei para você, que você me pediu para falar um pouquinho do meu AVC, aconteceu muito isso. Depois que eu comecei a entender o que é esta vivência, o que é essa plasticidade, que de fato ela é real, né? É uma característica do encéfalo humano, como nós somos capazes de nos superar. Então, por isso que eu entendo que tudo isso, e quando eu brinquei que eu acho que essa pandemia, se acabasse agora, a gente ia perder grandes oportunidades, desse aprendizado de se transformar. Porque algo eu entendo que precisaria mesmo acontecer. Eu não digo que aconteceu por conta disso. Eu acho que as coisas acontecem e depois que acontece a gente vê o que eu faço com isso, certo? Como é que eu posso melhorar, como é que eu posso mudar, como é que eu me adapto, como é que eu consigo resolver e lidar melhor com essa situação do meu momento atual. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós, usando essa capacidade, essa plasticidade cerebral e emocional, que esse é um termo que eu cunhei, Mário, que quer dizer muito do que a gente está vivendo e vai viver nesses próximos dias. Muito bem. Muito legal. Temos várias perguntas aqui. O Rafael te pergunta o seguinte: qual a principal diferença entre emoção e sentimento? Rafael Freitas. Ótimo. Oi, Rafael. Obrigada pela sua pergunta. Bom, emoção, ela é intrínseca ao ser humano no sentido que nós temos 5 emoções que é chamadas de primária. Se você tiver interesse, os outros internautas, procurem pelo Antônio Damasio, um grande neurocientista português, que estuda muito a relação das emoções, do comportamento. Mas, então, emoções fazem parte... a emoção, eu brinco, que é o que une o cérebro ao corpo. Nós não escolhemos ter emoções, elas simplesmente acontecem. A gente tem essas reações de raiva, de medo, de tristeza, de alegria também. Sentimento já é mais voltado para o universo do social. Por exemplo, vão existir sentimentos que podem existir em alguns países, em algumas culturas, e não em outras. Tem culturas, por exemplo, que não sentem vingança, que não sentem diversos outros sentimentos que, porventura, nós, no Brasil, sentimos. São sociedades indígenas, sociedades africanas, que às vezes não sentem alguns aspectos que nós, por conta da nossa sociedade, por conta das nossas influências, por conta do ambiente que foi criado, acabamos por sentir. Muito bem. A Mirelle Vicente te pergunta: Adriana. Oi? Ela não faz uma pergunta necessariamente relativa a esse momento. Ela faz uma pergunta mais geral, tá bom, Adriana? É a seguinte: por que tanto suicídio e depressão nesse mundo moderno entre jovens? Bom, eu vou falar do meu ponto de vista, né, como neuropsicóloga. Hoje, eu acho que são muitos aspectos que envolvem. Acho que um deles, a própria velocidade do mundo, a própria grande exigência do mundo acaba deixando o jovem com uma menor possibilidade, com uma menor competência emocional. Por isso que eu gostei muito do tema que você me convidou para falar, porque eu acho que nós precisamos valorizar muito as questões emocionais, de sentimento, porque os jovens hoje, eles são muito competentes cognitivamente, porém, são muito, vou usar a palavra que você usou, infantilizados emocionalmente. Então, a gente vai ver a dificuldade, por exemplo, de tolerar frustrações. Crianças pequenas, cujos pais acabam fazendo muitas das vontades dessas crianças, acabam se tornando adolescentes muito intolerantes e, por sua vez, com uma maior propensão a desenvolver a depressão, a desenvolver a adição por drogas. Então, acho que essa sociedade que a gente vive hoje,
é uma sociedade que, assim, suicídio, é importante a gente lembrar que o suicídio sempre existiu, certo? Então, isso é um ponto. Por que está tendo esse número maior agora? São vários fatores, dentre eles este que eu apontei agora. Mas, Adriana, eu queria... Você fala uma coisa muito relevante e eu queria enfatizar algo que você falou aí, que eu acho que é da maior importância, que é a gente tem que ser tolerante com os outros e tem que ser tolerante conosco mesmo, você não acha? Essa frustração, e eu sinto que nesse momento é um pouco o momento também da gente, se eu posso falar assim, baixar a bola conosco um pouco, sabe? Porque isso é uma maratona, dizem, e nós vamos precisar de reservas nessa maratona para conseguir chegar, seja onde for. Você não acha que esse inteligência conosco mesmo é também tão relevante quanto? Eu acho até que ela vem em primeiro lugar. Aquela ideia de quando a gente entra no avião, que falam para a gente colocar a máscara primeiro na gente, essa é a ideia. E quando você falou da frustração, a frustração é algo que é do sujeito. Ninguém se frustra pelo outro. Eu é que me frustro. E esses jovens, às vezes, eles se frustram por ter menos condições de tolerância e de lidar com as próprias frustrações, que é um momento da infância que precisa acontecer e que muitos pais, muitas situações acabam, por várias razões, acabam privando esse exercício de acontecer. A frustração é um exercício para a criança, um exercício para que ela aumente a sua tolerância, para que ela crie outras estratégias, se torne mais perseverante, se torne mais criativa, mais paciente. Isso tudo, Adriana, está confuso hoje, né? Está meio bagunçado hoje, né? Porque né, as crianças estão em casa o tempo todo, os adultos também, essa convivência, as rotinas, os rituais estão alterados, né? Isso dá um pouco margem para uma certa confusão nesse mundo, né, Adriana? Sim, com certeza. Eu acho que hoje, ao mesmo tempo que eu acho que o mundo tem muitas coisas fantásticas, né? Por exemplo, a própria tecnologia, o fato de nós estarmos agora nos conectando dessa forma, isso é incrível. Mas, por outro lado, não é? Mas, por outro lado, um mundo de muita exigência, e exigência com coisas que, será que são tão importantes? Porque a gente, eu vi um depoimento de uma paciente minha também, semana retrasada, muito bonito. Ela falou assim, nossa, eu nunca imaginei que eu preciso de tão menos para ser feliz. E aí eu pedi para ela dar exemplos, né, que até são coisas que a gente trabalha nos atendimentos. Ela falou, Adriana, o banho que eu tomei com mais tempo foi tão mais prazeroso do que coisas que às vezes eu vou buscar achando que vai me dar prazer. Então, acho que tudo isso vai nos remodelar, nos recolocar diante daquilo que, de fato, nos traz felicidade e bem-estar. O que é o bem-estar de verdade, né? Gente, estamos falando com a Adriana Foz e ela vai responder agora a pergunta do Ederson Passos Silva. Adriana, e os que vivem sozinhos, estando em tratamento de depressão, como educarem e gerirem suas emoções em um contexto de pressão extra, como é agora? Tá. Primeiro, eu acho que é importante, que até eu comentei na minha fala anterior, a diferença de isolamento, né, de um isolamento social e de, como é que chama a palavra que eu até trouxe? De solidão. Certo? Você pode se sentir, você pode estar isolado socialmente e não se sentir só. A solidão é algo que nos traz realmente um impacto maior em termos da nossa saúde mental. Certo? Confere? Vamos acompanhando o raciocínio. O isolamento não necessariamente vai trazer um sofrimento. A solidão normalmente traz sofrimento. Então, essa diferença é importante, porque vão ter pessoas que estão juntas, né? Que estão conectadas até fisicamente e que uma dessas pessoas pode se sentir em sofrimento por conta de se sentir só. Então, o fato dele viver sozinho não significa que ele vá ser só. Eu acho que o que é importante é
vamos dizer, buscar se conectar. Então, eu moro sozinho nesses tempos aí de pandemia, então eu vou procurar ter soluções criativas, não só, então, falar digitalmente com alguém, ou, de repente, trocar, por exemplo, meu próprio condomínio, a gente, gentil, uma das vizinhas, me deu uma vela super bonita, que é para... Nós estamos chegando perto da Páscoa, né? Olha que coisa mais simbólica, né? Um período de resgate, de reestruturação. E ela me deu essa vela, colocou dentro de um saquinho e trocou comigo. Então, assim, esse carinho, esse gesto, e de longe, dando isso para mim, dentro de um saco plástico, que depois ia ser higienizado e tal. Então, olha que coisa bonita, né? Então, acho que a gente tem formas da gente se sentir conectado, da gente se sentir afetivamente cuidado. E a gente precisa procurar essas formas. Isso é muito importante. Isso é muito importante também para que nós façamos isso socialmente como sociedade, como nação, como país. Que nós consigamos, de alguma maneira, mobilizar energias para que a gente tire uma lição de que somos uma nação só, um país só, e de que esse país pode ser solidário, pode trazer todo mundo consigo. Quem sabe a gente consiga fazer isso. O Erickson Skorzin pergunta: alguma dica de técnicas de biofeedback e ou neurofeedback? Você podia explicar o que é isso? Porque eu, pelo menos, eu não sei. Olha, eu prefiro passar essa pergunta. Tá bom. Eu gosto de falar com muita... porque parecem termos técnicos, né? Eu não sei exatamente do que se trata. Neurofeedback, por exemplo, são técnicas que a pessoa usa eletrodos na cabeça e você consegue, por meio dessa análise dos eletrodos, entender, por exemplo, como está a concentração, tem vários aspectos. E tem também a neuroestimulação. Então, tem várias técnicas que são usadas para diversas questões. Tem para depressões, é um tipo de técnica, para fobia, outro tipo. Quer dizer, tem até pessoas que têm um AVC, que ficaram afásicas, ou seja, perderam a competência da fala, também tem protocolos de neuroestimulação para serem feitos. Então, tem muita coisa acontecendo aí. E são técnicas específicas, com protocolos, medidos, determinados, não é? Exato. E que exigem realmente uma mobilização de um especialista, não é isso? Isso. E como eu acho que essa pergunta também é bem específica, se ele quiser, ele pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu passo para ele informações mais precisas. Qual é o seu e-mail? Pode falar? Pode falar. É o adriana@adrianafoz.com.br. Mas tem também, dá para falar comigo no adriana@adrianafoz.com.br, mas tem o meu Instagram, Adriana Foz, e o Facebook da Neuroconnect, que ali a gente tem muita informação competente, justamente para compartilhar com as pessoas. Muito bem. O Luiz Carlos Santos te pergunta: há uma orientação para jovens sobre comportamento diante da ansiedade? Desculpa, eu não ouvi, eu perdi você? Ele pede uma orientação para jovens sobre comportamento diante da ansiedade. Bom, cada caso é um caso, como eu coloquei, mas a ansiedade é aquele movimento que a gente faz para frente, né? Que a gente não está vivendo o nosso presente e a gente se coloca com relação ao futuro. Sim. Então, o que a gente costuma indicar, eu não sei qual é a idade do jovem, mas de forma geral, para ilustrar e para outros internautas também, quanto mais fizermos ações voltadas para o presente, para o nosso momento presente, essa é a forma mais promissora da gente lidar com a ansiedade. Porque olha que coisa interessante, a ansiedade, ela faz parte do cérebro normal. O cérebro normal, ele precisa da ansiedade, precisa da frustração, precisa do estresse. Agora, o excesso da ansiedade é que vai gerar problemas, assim como o excesso da frustração, o excesso do estresse. Então, é importante a gente saber, a ansiedade
A gente precisa ter ansiedade. Ansiedade é aquilo que leva a gente para frente, que bota a gente, né? Nossa, eu estou aqui querendo fazer mais atividades, eu quero, o jovem, poxa, eu quero ter independência, eu quero... antigamente eu quero comprar o carro, hoje em dia ninguém mais quer comprar carro, nossa, hoje eu quero ou comprar ou fazer uma viagem, né? Então, a ansiedade ela é muito positiva, o excesso da ansiedade é que é nocivo. Exato, você falou tudo. Porque a ansiedade, como tudo, acho que na mente é uma questão de proporção, né? De proporção. Proporção. O exagero é negativo. Ah, entendi. Por exemplo, sim, é verdade. Alguma ansiedade é natural e é necessária. Nós estamos falando de ansiedade em exagero. Nós estamos falando de ansiedade nociva para a saúde mental, para a estabilidade da pessoa. Sim, o nosso cérebro tem uma sabedoria que é realmente apaixonante mesmo a gente estudar essa máquina fantástica, porque o cérebro tende para o equilíbrio, né? Ele tende para a compensação. Então, ele vai buscar formas de se compensar, né? Sempre buscando um equilíbrio. Então, o que a gente tem que perceber é que quando a gente também vai exagerar, por exemplo, ter mais ansiedade, a gente vai perder em outro segmento, que vai ser muito importante, que aí vai causar esses desajustes físicos, desajustes mentais. Então, por isso que aquela velha frase, né, dos nossos avós, que o bom está no meio termo, isso é fato. Isso a gente tem que sempre procurar nos revermos e dentro do que nós somos, né, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua vida, procurarmos este equilíbrio. A gente não vai chegar no equilíbrio, mas essa busca é importante. É incrível a curiosidade em torno da ansiedade. Então, nós podemos dizer que é um sintoma comum das pessoas, da vida, mas também que pode ter se agravado nesse momento e é bem normal que aconteça nesse momento, né? Então, já respondendo à ansiedade, como você falou, você respondeu ao Joel Rosa, que perguntou como lidar com a ansiedade e os diversos tipos de fobia. Não sei se isso é uma coisa equivalente à outra. O Davi... Pois não. Não, o que eu ia falar assim, eu acho importante para a gente deixar mais clara aqui a nossa conversa, vão ter várias patologias, né, diante a ansiedade. E o que é curioso, que eu estou vendo que a maioria das perguntas tem a ver com a ansiedade, porque a ansiedade a gente já está na boca do povo, né? A gente já sabe o que é ansiedade. Há tempos atrás, as pessoas não falavam de ansiedade, era um tabu. Se você falasse, nossa, eu estou muito ansioso, era um problema grandioso. Falar que estava estressada, a gente nem sabia direito o que era. Hoje, por a gente falar muito mais sobre a ansiedade, por explicarmos o que é, por as pessoas entenderem que é algo, a ansiedade moderada, né? Se a gente puder colocar em quantidades pequena e moderada, são naturais, faz parte da vida, que a vida não é uma linha reta, né? A vida é cheia de curvas, de altos e baixos, mas o fato, acho que, da gente falar bastante sobre ansiedade traz essa possibilidade das pessoas se sentirem à vontade de perguntar, de questionar, de querer saber mais. Então, é muito importante. Que bom que tem vários internautas procurando entender mais sobre a ansiedade, procurando entender quando que a ansiedade vira patologia, da mesma forma que quando que a frustração vira depressão, quando que o estresse passa a ser nocivo, né, de fato nocivo, porque o estresse também é uma condição do ser humano que faz parte de uma normalidade. O estresse faz parte. Agora, o excesso de estresse e a duração desse estresse é que pode ser muito nocivo. E é isso que a gente tem que estar atento nesses dias. Por isso, procurar atividades que nos corte esses picos
de ansiedade e de estresse ou da própria frustração. A gente tem que abaixar mesmo as nossas expectativas. Quando eu falei, eu vou até resgatar isso, segmentar mesmo o dia, fazer de repente, você nunca fazia um lanche no meio da manhã, faça um lanche no meio da manhã, porque assim você se percebe, se conecta com você para criar a sua nova rotina, a sua nova organização, porque tudo está diferente. Né? A não ser aquela minha amiga que eu contei, que está lá no interior, que a rotina dela está igual, mas que mesmo assim ela está sentindo um estresse. Então, para você ver que força, né, que tem esse processo, né, de contágio emocional e de mundo que a gente está vivendo hoje. Olha, gente, não fiquem ansiosos, tá? Por favor, nós vamos responder todas as perguntas. Estão chegando várias perguntas, e então, mesmo as sobre ansiedade, serão respondidas. Então, vamos aqui a pergunta da Silvana Passos. Veja bem, podemos dizer que a ansiedade é inata? Inata? Inata, que nós nascemos com ela. Sim. Eu tô aqui tentando responder de uma forma para que ela seja fácil de compreender. A ansiedade faz parte do funcionamento do cérebro, sim. Então, se você está entendendo que esse inato, a gente nasce com, né? A gente nasce com o circuito para isso acontecer, a gente nasce com essa faculdade de acontecer a ansiedade, sim. A ansiedade faz parte de um cérebro normal e saudável, por isso que ela vem com o pacote ser humano. Agora, tem pessoas que têm uma ansiedade maior, tem outras pessoas que têm uma ansiedade mais baixa. Então, aí, essa modulação é muito do indivíduo, muito de características do seu temperamento, da sua personalidade, da sua vivência, das suas experiências. Né? Tudo isso conta para a gente entender por que vivemos dessa forma a ansiedade, por que vivemos o estresse dessa forma, por que vivemos a frustração de uma forma diferente. E não é só a questão do tempo, às vezes tem as questões materiais, de emprego, de salário, de renda, de tudo, né? Todas essas coisas acabam combinando. O Davi Bremgartner te pergunta: como poderíamos perder essa ansiedade paralisante? Uma ansiedade que, de repente, nos deixa imóveis e frustrados diante de uma rotina sem novidades e, consequentemente, ficamos improdutivos. Olha, a conexão com a gente mesmo. Então, você buscar situações e atividades que te centrem como indivíduo é muito importante. Então, por exemplo, prestar atenção no que você come, prestar atenção no que você está fazendo e ter atividades também de descanso. Por isso que eu falei no início da importância da gente ter descanso, da gente ter intervalos, porque isso faz com que essa ansiedade ela possa diminuir, porque lembra, vou até falar novamente, a ansiedade é aquilo que nos joga para frente. Se a gente, enquanto nós ficarmos com a gente no momento presente, nós vamos ter menos ansiedade. E uma dica importante é que você possa fazer algumas atividades, como prestar atenção na sua respiração, como o mindfulness ou atenção plena, que hoje está sendo cada vez mais falada e propagada aqui no Brasil, a própria meditação, mas é exercício. Tudo na vida é exercício. Fazer listas de tarefas, escrever sua rotina, colocar agenda, fazer intervalos dentro dessa agenda, isso é muito importante. Você acabou de responder, então, ao Diogo Lins, que pergunta até que ponto é recomendarmos fazermos uma planilha de rotina e se esforçar para segui-la a rigor. Olha, eu acho que nesse momento, tudo que é a rigor, eu acho que a gente tem que deixar isso um pouco mais flexível. Acho que estamos em um momento que precisamos nos flexibilizar. Se você pensa num barco, num momento de tormenta, se a gente deixa tudo muito duro, tudo muito esticado, pode ser que dê até para quem entende aí de vela, vai dar até um jibe chinês. Pode até emborcar esse barco. Então, eu acho que é um momento da gente se flexibilizar
com consciência. Tudo está sendo mudado, então deixa eu dar um espaço, deixa eu dar um tempo. Faça a rotina, mas diminua a sua expectativa para com o seu dia, para com você. Você pode manter a exigência, mas diminuir o número de tarefas para você exigir. Né? Porque as pessoas têm a personalidade, isso que até eu comentei, a personalidade e o temperamento, dizem, né? Como que essa pessoa vai gerir. A gente pode melhorar a personalidade, mas a gente não muda. Então, o que pode ser feito é justamente isso, você diminuir o número de atividades, ser mais generoso com você mesmo, ser mais gentil com você mesmo, porque muita coisa vai mudar. Por isso que eu diria, mais uma vez, algo que eu aprendi do meu AVC e que eu carrego comigo até hoje. É lógico que de vez em quando eu perco, esqueço, e aí a vida vem e me mostra de novo que é um dia por vez. Eu acho que agora a gente está precisando aprender essa cartilha de novo, um dia por vez. O que eu posso fazer hoje? De que forma que eu posso fazer hoje? Estou comendo bem? Estou dormindo bem? Sabe? Fazer esses checkpoints que a gente não fazia mais. E a gente precisa resgatar para que a gente tenha força para enfrentar o amanhã. A Leidiane Paz te pergunta como conviver com pessoas mega ansiosas, ainda mais nesse tipo de quarentena? Como manter a lucidez e doçura em meio a tudo isso? Olha, eu acho que muita gente quer a fórmula mágica para isso, né? Mas muita gente, nossa, isso é o que mais a gente recebe aqui, né, no consultório, o que a gente ouve falar entre os terapeutas. Bom, conviver com pessoas que são extremamente ansiosas, óbvio, acaba espirrando na gente, né? Nós somos seres conectados, somente hoje em dia que estamos confinados, isso vai acabar nos impactando. Então, é importante, nesse momento, a gente aprender, nessa situação de maior vulnerabilidade, a gente se colocar limites, né? Limite para outra pessoa também, da gente aprender a se conhecer mais, de quando que a ansiedade da outra pessoa está me atrapalhando, e de tentar também trazer algumas estratégias para a pessoa, para poder ajudá-la. Lembrando que você precisa primeiro se ajudar para poder ajudar o outro. Olha, nós estamos caminhando para as últimas duas perguntas, então, mesmo já estamos, o tempo voou, já são 10 para as 10 da noite aqui, e eu vou juntar duas perguntas. Adriana, como podemos gerir as emoções num ambiente que atualmente virou o escritório, home office? E eu aí te pergunto, do Varley Vieira, o mundo digital não trouxe exclusão social, entre aspas, ou trouxe uma falsa sensação de liberdade, sendo assim, traz muita doença? Olha, eu vou responder a primeira pergunta, que é, vivendo agora num home office, se gera o quê? Eu tinha perdido, eu vi que você falou que a pessoa colocou agora a gente vivendo num home office. Como gerir as emoções num ambiente que atualmente virou o escritório, home office? Rafael Freitas. Olha, Rafael, que desafio grandioso esse para nós todos, né? Eu tenho a facilidade que eu atendia já na minha residência, mas pessoas que nunca viveram essa experiência, realmente isso vai ser mais estressante. Primeiro, se mora com outras pessoas e se não tem compartimentos, né, para que possa isolar do barulho, para que você possa recriar um espaço para a concentração do seu trabalho. Por isso que eu acho que é importante a gente falar novamente dessas palavras que nesses momentos são quase mágicas, que é se organizar, criar rotinas, criar compensações e combinados entre as pessoas da casa, caso você viva com outras pessoas. O Varley, então eu repito a pergunta do Varley, o mundo digital não trouxe exclusão social?
uma falsa sensação de liberdade, e aí ele diz, Olha, sendo assim, traz muitas doenças? Olha, eu vejo assim, eu acho que todo desafio gera dois lados. Né? Do mesmo jeito que a gente hoje tem vacina para pólio, numa época que não tinha. Então, a gente tem esta... né, que fantástico viver hoje num mundo onde a pólio, né, sendo erradicada. E, por outro lado, nós temos o aumento da depressão. O Burden of Disease colocou já 2 anos atrás que a principal doença que aconteceria no mundo em 2020, ou seja, agora, é a depressão, que não é uma doença nem física. Então, o mundo, eu entendo que funciona meio por compensações. Eu acho que a gente ganha por um lado e a gente perde por outro. E eu acho que o que é mais importante é que hoje nós possamos entender com esse fenômeno que está acontecendo, que atinge o mundo todo, de um jeito surpreendente, de um jeito impactante, é que a gente possa usar deste legado para o nosso maior aprendizado, né, que é de convivência, que é de respeito, que é de generosidade com o outro. E aí, nessa última pergunta que eu queria te colocar, são 2 perguntas, na verdade, eu não sei se elas têm a ver entre elas, mas talvez tenham. Uma é do Ricardo Delara: como romper o ciclo de tentar e bater de frente com os obstáculos? E o Marcos Roberto Dias faz uma pergunta de caráter mais geral: gestão emocional é a qualidade eterna da humanidade? É a qualidade eterna da humanidade? Eu acho que é o grande desafio da humanidade. Se a gente pensar, até pouquíssimo tempo atrás, emoção era coisa de menor valia, como eu comentei no início. A pessoa não podia nem mostrar que se emocionava. Hoje, nós estudamos sobre emoção, existem pesquisas extremamente robustas, competentes, mostrando a importância da emoção. Então, eu vejo já de outro jeito. Eu acho que a gente não está... Nós estamos, neste momento, num momento muito propício para aprendermos ainda mais sobre as emoções, que é o que vai fazer com que nós, enquanto ser humano, possamos ser melhores. E aí o Ricardo Delara, eu repito a pergunta dele: como romper o ciclo de tentar e bater de frente com os obstáculos? Como tentar bater de frente? Como romper o ciclo? Como romper o ciclo de tentar e bater de frente com os obstáculos? Ótimo. Bom, a perseverança é uma competência emocional que justamente vai falar sobre isso, que é a gente às vezes tem que mudar as nossas estratégias. Se você está, vamos dizer que você tem um objetivo e você está usando sempre a mesma estratégia, isso vai te cansar, te levar à frustração, te levar ao desgaste. O que a gente tem que fazer é recolocar os nossos objetivos, repensar se este objetivo que você tinha ainda faz sentido. Você tem recursos de fato para poder usar as suas competências para essa finalidade. Então, procure ser flexível, procure ser resiliente, porque a resiliência tem muito disso que você está colocando, que tem coisas que nós vamos poder mudar, então a gente encontra formas de modificar, e tem coisas que a gente não pode mudar e a gente tem que aceitar, e esses 2 lados convivem na mesma situação. Então, isso é um bom exercício para nós fazermos, somente nesses tempos de que muitas coisas que a gente vai querer, a gente não vai conseguir, e mesmo se a gente insistir, às vezes talvez não vamos conseguir, às vezes a gente vai ter que mudar de rota, mudar de meta e de estratégia. Chegamos ao final. Antes da gente se despedir, eu queria lembrar, e acho que a Adriana concordará, que nos casos extremos, nos casos de extrema dificuldade, é fundamental procurar um profissional, não é? Um profissional se a pessoa estiver sofrendo muito, ou estiver sem saída,
e já tiver falado com todos os amigos, enfim, procure um profissional e um profissional competente para poder se aconselhar e, eventualmente, até fazer um trabalho, né? Foram muitas perguntas, nós estamos estourando o nosso tempo, e eu queria anunciar que amanhã temos, então, 2 outras lives, às 16 horas, com o Jânio de Freitas, o jornalista da Folha de São Paulo, vários prêmios ESSO, reformador do Jornal do Brasil, um decano e um veterano do melhor jornalismo do Brasil. E às 20h30 temos um encontro também sobre envolvendo questões emocionais, que é Eu Comigo Mesmo, psicanálise no isolamento, com Leandro dos Santos, psicanalista, às 20h30 amanhã. Adriana, chegamos ao final, vamos comemorar, eu estou muito contente e agradecido. Eu queria agradecer ao Bruno Santos, videomaker, que são as pessoas que fazem esse milagre dessa transmissão. Nesse momento, acontecia um curso da Casa do Saber para psicoterapeutas, para gente envolvida com psicoterapias, liderado pelo Luiz Hans, ao mesmo tempo, entendeu? Então, é uma operação, às vezes, e tudo estreando, tudo ainda sendo testado. Então, eu queria agradecer ao Bruno Santos, videomaker, ao Danilo Andrade, da equipe da Casa do Saber, que montou essa nossa transmissão ao mesmo tempo que a outra, ao Denis Fernandes, gestor de redes sociais e designer, aos curadores Isadora Jardim e Guilherme Pérez, toda a equipe da Casa do Saber, inclusive o Henrique Vita, que viabilizou essa transmissão por Zoom, enfim. E a Rede Snack, que administra o nosso canal do YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos, nós dividimos com ela essa nossa marca. Adriana, muito obrigado pela sua generosidade, por dividir conosco os seus conhecimentos. Boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter compartilhado um pouco, né, do que a gente estuda, e se alguma pergunta passou aí de escanteio, por favor. Agora, minhas tarefas diminuíram, porque eu não saio aqui, então eu posso responder com mais facilidade. Você vê, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, não é? Então, algumas perguntas que eu acho que é importante que a gente tenha, que a gente busque, né, respostas confiáveis, respostas assertivas, porque tem muita besteira aí, né, a gente brinca que tem um neurobesterol que acontece, que está disseminado, e é muito importante a gente procurar informações de fontes seguras, independente do que for. Muito obrigada. Então, aproveitem, gente, adriana@adrianafoz.com.br, é isso? Isso, pelo menos por esse mês aí, a gente pode bater um pouco de bola. Tá bom? Muito obrigado, Adriana. Obrigado, gente. Até amanhã. Boa noite.